Mas afinal de contas, por que uma cirurgia é mais cara ou mais barata? Eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito da Lipo HD, que é a cirurgia que realmente eu mais faço. Por que tem um preço menor ou um preço maior? O erro já começa aí. Uma Lipo HD não tem preço. Uma Lipo HD tem valor. E atrás desse valor existe uma história, que no meu caso começa 7, 8 anos atrás, quando eu comecei realmente a ter acesso, a ter conhecimento que existia essa cirurgia tão maravilhosa chamada Lipo HD, ou Lipo High Definition, ou Lipo aspiração em alta definição, traduzindo para o português, ou LAD. Enfim, quem inventou essa cirurgia há mais de 10, 15 anos aí foi o Dr. Alfredo Royos, cirurgião plástico da Colômbia, e ele criou, após alguns anos, um treinamento chamado Total Definer, onde o médico que ficava alguns dias com ele, né, durante esse treinamento, se tornava especialista na Lipo HD. E eu tive a honra aí de fazer parte de um dos grupos do professor Royos de 2020, então há mais de 6 anos já, que eu sou um cirurgião plástico Total Definer, especializado de acordo com os conceitos do criador, do mestre, nosso mestre, Dr. Alfredo Royos. É claro que essa cirurgia não ficou parada ao longo desses 6, 7 anos. Logo depois surgiu a Lipo Ultra HD, do nosso grande amigo, Dr. Maurício Viaro. Fui lá para o Rio Grande do Sul, em Santa Maria, em 2022, aprender a fazer os enxertos musculares guiados por ultrassom, o que é fantástico, porque além de poder fazer a marcação com a técnica Total Definer, a gente passou a fazer também os enxertos em alguns músculos, sempre combino tudo com o paciente no consultório, então nada é feito de maneira aleatória, nem existe nenhuma surpresa. Existem alguns músculos que eu defino mais em mulheres e alguns músculos que a gente define mais em homens. Mas a grande sacada, o que é muito bacana nessa técnica da Lipo Ultra HD, é que a injeção é feita dentro do músculo, mas com a imagem totalmente nítida num ultrassom que eu utilizo durante a cirurgia. Então o enxerto não é feito às cegas, não é de maneira aleatória. Eu estou visualizando cada realmente gordurinha que está entrando dentro desse músculo. E o bacana dessa técnica também é que ao longo do tempo essa célula adiposa, a gordura, se houver um estímulo eu sempre falo, musculação, comida e água, essa célula, como ela tem potencial de células tronco, elas podem se transformar em outras células, pode virar músculo se houver esse estímulo. Isso é maravilhoso. Então, hoje a minha lipo é uma associação, a lipo que eu faço é uma associação da Lipo HD Total Definer com a Lipo Ultra HD, o Graft. Então, por isso que eu denominei Lipo HD WL. E, além disso, falamos em muitas tecnologias. O grande medo das pessoas ao longo dos anos, eu lembro quando eu era residente em Campinas, 20 anos atrás, muitas pessoas tinham medo da lipoaspiração, porque lipoaspiração vai perfurar, a gordura está dura. Então, hoje eu sempre começo a cirurgia com o Vaser, aparelho que o Dr. Alfredo Royos me ensinou a usar e eu comprei logo em seguida, lá em 2020. Esse Vaser, ele vai derreter, ele emulsifica, então ele derrete a gordura sem lesar vasos sanguíneos, o que é incrível, porque a gente consegue fazer uma aspiração de uma área corporal muito maior sem risco ao paciente. Então começo a cirurgia com o Vaser, depois eu uso o Diamond, que é um vibrolipoaspirador com cânulas curvas, onde a gente consegue atingir áreas que uma cânula reta, por exemplo, não conseguiriam. E aí lipoaspiro toda a região, nas costas, na frente, face interna de coxa, braços. Depois de feita a lipoaspiração, faço os enxertos que combinei com a paciente, homem ou mulher. E ainda a gente finaliza a cirurgia com a passagem de um jato de plasma de argônio para a pele retrair.
Então, é uma cirurgia que envolve realmente 2 técnicas, 4, 5 tecnologias e que sim, ela tem um valor diferenciado porque o resultado é diferenciado, sem contar o preparo metabólico que eu faço antes de iniciar a cirurgia. Então, ao longo de algumas semanas aí, esse paciente tem que estar realmente muito bem metabolicamente para que tudo ocorra da melhor maneira possível, a recuperação é mais rápida, esse paciente vai voltar às suas atividades diárias aí depois de pouquíssimo tempo, se for apenas lipoaspiração. Então, voltando à indagação inicial, à pergunta inicial, essa é a diferença de uma lipo HD feita realmente com técnicas e tecnologias de uma lipoaspiração comum. Tem diferença no valor, assim como tem diferença na técnica. Aí o paciente realmente precisa entender qual é essa diferença e tomar a sua decisão, se ele quer um produto realmente mais diferenciado ou menos. Tudo existe um valor também, mais diferenciado ou menos. É isso.